Bom dia a todos. Declaro aberta a 63ª sessão ordinária do 4º período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Plateia que nos honra em sua presença. O título bíblico do dia diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Senhor presidente, temos aqui um requerimento, protocolo 2116, autoria de Jacizinho. O vereador que o presidente subscreve requer que, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º do regimento interno, pede informações ao prefeito municipal sobre a possibilidade de retorno dos guardas municipais nas escolas CMEIs do município, a menos naquelas com maior índice de vandalismo, tendo em vista o prejuízo que esses delitos trazem aos cofres públicos e às crianças e professores. Também requerimento protocolo 2125, autoria de Alberto Araújo. O vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do regimento interno, seja mandado lavrar nas anais desta Casa de Leis voto de louvor e congratulações ao senhor Luciano Luiz da Costa pelo exemplo de cidadania e ativismo sociopolítico ao promover e participar de atos públicos em favor da democracia. Também requerimento protocolo 2126, autoria de Adalberto Araújo. O vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 4º do regimento interno, seja mandado lavrar nos anais desta Casa de Leis voto de louvor e congratulações à senhora Marta Isilda Ferla Correia pela constante presença nas sessões desse Parlamento e em diversas outras manifestações cívicas em nossa cidade. É o que tínhamos como experiente para o dia, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário chamar os oradores inscritos, que terão 6 minutos para falar de acordo com o nosso regimento. Eu convido o vereador Adalberto Araújo para o seu pronunciamento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Presidente, vereadores, vereadora, população aqui presente, internautas, quero saudar de modo especial a senhora Marta Isilda Ferla Correia, a qual nós tivemos o privilégio de apresentar um voto de louvor e de congratulações pela constante presença nas sessões deste Parlamento e em diversas outras manifestações cívicas em nossa cidade. Não obstante a sua idade, a sua experiência, ela tem feito questão de estar presente em diversos atos públicos, em diversas manifestações pela democracia na nossa cidade, apoiando as mais diversas correntes políticas, embora certamente possa ter as suas preferências, mas zelando pela democracia, fazendo questão de participar das sessões, se inteirar a respeito dos temas que são debatidos aqui nesta casa, e, em razão disso, merece, sim, da nossa parte, e creio que desta Casa Legislativa, uma distinção. Então, através deste voto de louvor, fica registrado nos anais da Câmara Municipal de Paranaguá esta nossa iniciativa para a dona Marta Isilda Ferla Correia, e que sirva de exemplo, viu, dona Marta? Sirva de exemplo para outros cidadãos mais jovens ou tão experientes quanto a senhora, para acompanharem os trabalhos legislativos, acompanharem a vida política da nossa cidade, para assim, com conhecimento, poder tomar as suas decisões, poder repercutir aquilo que é debatido e discutido nesta casa. Nesta mesma esteira, senhor presidente, nosso gabinete apresenta para registro nos anais desta casa voto de louvor e congratulações a este jovem Luciano Luiz da Costa, que é um despachante aqui da nossa cidade,
pelo seu exemplo de cidadania e ativismo sociopolítico ao promover e participar de atos públicos em favor da democracia. Conheço o Luciano desde que estudava com o irmão dele, o Adriano Luiz, no Colégio Comércio, no Alberto Veiga. E fazia tempo que eu presenciava o Luciano aqui nas nossas sessões, mas não estava atinando que se tratava daquele mesmo Luciano, que naquela época já era grande, né? Mas até, creio que por causa da barba a gente não o reconhecia, mas depois eu vim a identificá-lo e cumprimentá-lo, justamente por esse posicionamento, muitas vezes sacrificando do seu horário de lazer, do seu horário de descanso e até mesmo da sua atividade profissional para estar aqui acompanhando. Câmara Municipal alterou o horário de funcionamento e ele continua vindo, presenciando, assim como tantos outros que nos honram com a sua presença. Mas o Luciano, em especial, tem protagonizado algumas manifestações políticas pela democracia, em favor do debate, em favor da discussão democrática, neste momento de transição, neste momento em que nós estamos às vésperas de escolher o próximo prefeito e vereadores da nossa cidade. Esteve ali diante da emissora local para que, junto com a comunidade, a emissora local transmitisse um debate ao vivo com os candidatos. Esteve na Ilha dos Valadares quando convocado para ser o mediador do debate e ontem novamente não se furtou. Ao contrário, quando soube do cancelamento do debate designado para esta casa, por motivos que até agora a gente não esclareceu muito bem quais sejam, ele foi um dos que solicitou a presença de todos os candidatos aqui em frente à Câmara Municipal para que fizesse um debate democrático, como na Grécia Antiga, professor Hermes, em praça pública, em meio à população, olhando um no olho do outro, né, para que ali pudessem ser debatidas ou pelo menos colocados os seus posicionamentos. Então, eu quero aqui registrar a participação do Luciano Costa nestas manifestações, nesse ativismo político que também serve de modelo para outros jovens, outras pessoas, outros cidadãos que muitas vezes se limitam, Luciano, a ficar criticando e nivelando toda a classe política pelas redes sociais. Você não. Você, o Luciano Mergulhador, a própria Miriam, lá da Ilha dos Valadares, o Giovanni Procheira, a dona Marta e outros tantos que procuram acompanhar os trabalhos políticos da nossa cidade, têm a verdadeira legitimidade para expor as suas opiniões. Às vezes convergentes com o que pensamos, às vezes divergentes, mas isso faz parte da democracia. Nesse sentido, também registro a própria participação do professor Hermes e outras lideranças do ensino público aqui na nossa cidade, que têm acompanhado os trabalhos na Câmara de Paranaguá. Senhor presidente, senhoras e senhores, para finalizar a minha participação na tribuna, antes das eleições municipais do próximo dia 2, eu quero desejar boa sorte aos senhores e senhoras candidatos, que ela possa transcorrer daqui para domingo, vereador Carlinhos, em clima de paz, em clima de tranquilidade, porque o que temos visto até aqui tem sido muita baixaria e pouca proposição, muita troca de ferpas e ataques e poucas ideias. Que, pelo menos no decorrer dos próximos dias, nós possamos ter a tranquilidade, sem paixões, mas analisando friamente o que representa cada candidatura, o que representa cada candidato. Poder escolher segundo o que vai no nosso coração e segundo aquilo que nós pensamos e idealizamos para a nossa cidade nos próximos 4 anos. Que Deus ilumine e abençoe a consciência de todos nós e boa eleição para todos. Que Deus nos abençoe. O próximo vereador a fazer esse pronunciamento é esse que vos fala. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Bom, senhores vereadores, plateia que nos acompanha, estamos aí há 3 dias que nos separam de mais um pleito municipal, e aqui eu não poderia deixar de desejar aos nobres vereadores que estão concorrendo à sua reeleição uma boa sorte, sucesso, e que a partir de janeiro possamos estar aqui realmente lutando e trabalhando por uma cidade e por uma Ilha dos Valadares ainda bem melhor. E os candidatos a vice-prefeito, o vereador Adalberto, o vereador Maranhão,
e ao vereador Ricardo, hoje como candidato a prefeito. Da mesma forma, desejo assim uma boa sorte. Vejo assim que eram 3 vereadores que tinham praticamente uma reeleição já garantida e abriram mão para o melhor de nossa cidade. E vejo assim, vereador Alberto, isso é um exemplo de políticos que querem realmente avançar, querem o melhor para a cidade. E o vereador Adalberto, o vereador Maranhão, assim como o vereador Ricardo, eu acho que provaram assim para a nossa cidade realmente a sua vontade, né? A sua vontade política, para que possamos assim ter uma cidade ainda melhor. Concluindo o meu pronunciamento, estamos aí fazendo uma campanha bastante transparente, mostrando aos moradores do Valadares o que foi que nós pudéssemos assim repassar dos nossos trabalhos. Hoje estamos numa coligação PPS, uma coligação bastante significativa. Esperamos assim, na realidade, fazer a maioria dos vereadores. Temos pessoas ali que realmente querem o melhor para a cidade e com certeza estaremos no próximo domingo aí fazendo no mínimo 3 vereadores em nosso partido. Se Deus quiser, estaremos voltando aqui na próxima terça-feira com uma reeleição e dando sequência todo esse nosso trabalho, toda essa nossa luta para a nossa ilha, para a nossa cidade. Senhor presidente, é o que eu tinha para o dia. Eu convido o vereador Ivana Favipar para o seu pronunciamento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Cordial bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia bastante feliz para todos nós, não tenha dúvida disso. Estamos aí no último dia de trabalho, entre aspas, a última sessão que antecede as eleições municipais. Acredito eu que todos estejam muito felizes mesmo, porque as eleições até o momento, o professor e candidato a prefeito, professor Hermes, ela tem transcorrido de forma bastante normal. Sem agressões físicas, nós soubemos de alguns casos que houve alguns problemas, não entre os candidatos, mas entre os cabos eleitorais, o que lamentamos, mas graças a Deus nada grave aconteceu. Se no passado os candidatos se diferenciavam, era quase que uma virtude, aquele que mais mentia conseguia ganhar uma eleição, hoje eu digo que a principal virtude dos candidatos, seja ele a prefeito ou a vereador, está no fato de aquele que suporta mais crítica, seja ela crítica construtiva, aquela que nos faz melhorar como pessoas, como homens públicos, e seja aquela sem fundamento nenhum. Então hoje eu acredito que a principal virtude de um político está no fato dele suportar as críticas, seja ela de que forma for. Ainda há pouco eu também conversava com o preparado, sem dúvida nenhuma, a candidatura a prefeito do nosso município, o professor Hermes, que comentávamos muito bem sobre a questão do equilíbrio financeiro das contas públicas. E eu não vi até hoje, na verdade vi poucos candidatos a prefeito comentar sobre a questão do equilíbrio das contas públicas. Isso é extremamente relevante, extremamente importante, haja visto o fato de que o governo federal vai estar enviando cada vez menos recursos para que os municípios possam administrar. Isso quer dizer o seguinte, que os candidatos a prefeito, ou melhor, os futuros prefeitos, terão que ser ainda mais competentes para fazer a gestão dos recursos públicos. Outras questões também que devem ser levadas em consideração, e que pouco vi, mas acredito eu que isso seja colocado em prática, algumas outras questões que tem que atualizar algumas leis do município, que na verdade tem que partir do próprio executivo. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, porque, como nós já dissemos anteriormente, o vereador ele faz a crítica, em sua grande maioria das vezes uma crítica construtiva, e ele tem o dever de dar a sugestão, dar a solução, porque senão fazer crítica sem fundamento não é de bom tom do próprio homem público. Só para vocês terem uma ideia, nenhuma receita
foi tida por parte do município, foi recebida por parte do município, até hoje, com relação às construções irregulares. Vocês sabem por quê? Porque ainda o prefeito municipal não teve ainda conhecimento, talvez, ou tomada atitude, talvez, de atualizar a lei. Porque acontece que cada metro quadrado de uma construção irregular, por exemplo, vai dar uma multa astronômica. Então, o que mais nós temos aqui em Paranaguá são construções irregulares e a prefeitura precisando de recurso, agora voltando à questão do equilíbrio das contas públicas, e ninguém é multado. Por quê? Porque às vezes uma irregularidade custa uma multa de 40 mil reais. Pô, a obra custa 3, 4 mil reais. Então, é um absurdo. E é só o prefeito, chama o jurídico, olha, eu preciso que isso aqui seja equalizado para que as pessoas possam. Então, é receita para o município, é um munícipe que vai fazer uma construção regular. Então, são tudo, como eu sempre digo, são todas coisas simples. Quer ser um bom prefeito, ouça a população, ouça os funcionários da prefeitura, os funcionários públicos, porque eu soube disso como? Naturalmente conversando no departamento de urbanismo do município, dentre outras secretarias. É o que a gente fala. Quer ser um bom prefeito, ouça, para que possa colocar em prática, melhorar as condições financeiras do município, para que possa estar investindo. Mais uma vez eu venho aqui e dizer nesses últimos 2 minutos que me restam, senhores, 90% dos problemas da nossa cidade são de fácil resolução. Até hoje, 3 anos e meio, mais uma vez veio o vereador Ivan da Fafpar dizer aqui, qualquer um dos nossos queridos munícipes não tem condição de levar o seu filho numa praça pública porque não tem, mais uma vez, professor Hermes, candidato a prefeito, um parquinho decente no nosso município. Custa em média 50, 60 mil reais um parquinho. Se alguém precisar levar precisar ser atendido com urgência lá na Baduca, o aparelhamento, a estrutura para que os médicos possam trabalhar na Baduca custa de 80, 90 mil reais. Então não é falta de dinheiro. É tudo questão de ir até o local, conversar com o médico, perguntar. Ninguém tem a obrigação de saber o que tecnicamente tem que ter no hospital, numa sala de emergência, mas é só ouvir. Então é simples, não é difícil ser um bom prefeito, naturalmente. Então é muito simples, candidato a prefeito Ricardo. É outra coisa também, peço também já um minuto no final, presidente, já que uma vez que é o nosso último pronunciamento das eleições, para que eu possa concluir minha linha de raciocínio. Outro detalhe interessante, 10% da população do nosso país sabe qual a função do vereador. 10% dos candidatos, inclusive a prefeito e a vereadores, sabe o que vai fazer, quais são as suas obrigações depois de eleito. Ou seja, 90% da população do país não sabe o que faz um vereador. 90% dos candidatos que colocam seu nome à disposição não sabe o que vai fazer se vai ser eleito. Então nós estamos sendo administrados num país onde escolhe-se erroneamente e administra-se sem conhecimento nenhum de causa. Isso é lamentável. Lamentável. Por isso, outro detalhe interessante também, que é muito colocado aqui em pauta, é a questão da reeleição para vereadores. Do meu humilde ponto de vista, respondendo diretamente a algumas críticas que a gente ouve aqui, como eu digo, algumas com fundamento do ponto de vista de quem a faz, mas sem fundamento do ponto de vista de outras pessoas também, com relação à reeleição. Se o vereador faz um bom trabalho, ele pode e deve ser reeleito. Agora, se não há reeleição, o que ele faz? Ele faz o possível para se eleger, compra voto, apronta o diabo. Aí entra aqui e fica 4 anos sem fazer nada. Por quê? Ele vai se esforçar para ser um bom vereador para ser reeleito? Não. Portanto, a minha justificativa em prol da minha solicitação em relação à população, para que eu possa estar aqui representando a população. Vereador Ricardo, por favor. Vereador, se Vossa Excelência acha que volta para essa casa? Perdão, não ouvi, desculpa. Quantos vereadores você acha que volta para essa casa? Olha, é difícil de saber, porque a população vai esperar aí. Vou dizer, Vossa Excelência, 9. Então, que seja feita a vontade de Deus, naturalmente, e das pessoas de Paranaguá. Estamos lá, se Deus nos abençoar, faremos nosso trabalho bem feito novamente. Se quebrar aí, vai pagar, hein, vereador? Ai, meu Deus. Eu convido o vereador Jacizinho para o seu pronunciamento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, há algumas semanas nós temos
cobrado. Senhor presidente, há algumas semanas nós temos cobrado do prefeito sobre o decreto municipal para a passagem de cortejo fúnebre pela passarela do Valadares. E senhor presidente, o prefeito, em definitivo, encaminhou o decreto 4.081, que visa justamente regulamentar a passagem de veículos funerários durante o translado e os carros de emergência. Além desses carros de emergência, os carros em situação de emergência. E aí eu queria, senhor presidente, que o senhor levantasse essa questão, e eu quero também levantar a questão com o secretário de Segurança, justamente na intenção de informar os seus subordinados, os guardas municipais ou guardas do Demutran. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor parasse o tempo. Eu assim, fico extremamente chateado com essa questão. Mike, por favor, para o tempo aí, porque a gente não consegue falar aqui, pô. Desse jeito fica difícil, poxa. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência levasse ao secretário de Segurança, Vossa Excelência enquanto presidente desta casa, e que o secretário de Segurança nos atenda, porque com esse novo regulamento referente à passagem de veículos em situação de emergência, ou seja, pessoas da ilha com carros próprios, veículos utilitários, que levam o seu vizinho numa situação de emergência para o regional ou para a UPA, tenham facilidade de passar pela passarela. A regulamentação é esta. A Ilha dos Valadares não possui dia ou de plantão ou de noite uma ambulância. Nós tínhamos e comentamos desse assunto, que veio do governo do estado uma ambulância para a Ilha dos Valadares e esta não permanece lá no posto Rodrigo Gomes. Portanto, nós não temos um veículo de emergência. Quem nos atende, quando nos atende, é o SAMU. Graças a Deus tem nos atendido muito, muito bem. Mas, em situações muito mais próprias, em situação, senhor presidente, em que o cidadão está numa situação de infarto ou de um derrame, ou numa crise de epilepsia, em que o cidadão tem que ser levado imediatamente ao hospital, eu gostaria que nessas situações, em específico, o secretário de Segurança já envie essa informação aos guardas municipais, porque esses, assim como é o secretário, eles possuem responsabilidades, e responsabilidades diretas, né, sobre qualquer dano a esse cidadão por causa de uma situação equivocada, de uma situação de risco da vida do cidadão da Ilha dos Valadares e outro cidadão que tem uma situação própria. Senhor presidente, eu também gostaria de comentar um assunto que, desde o ano passado... Só um minutinho, vereador. Há cerca de um ano e meio, nós temos acompanhado uma reforma ali no mercado de café. Há cerca de alguns meses, nós estava para haver a licitação de uma empresa para fazer esta reforma, a segunda reforma. E eu participei dessa licitação. Primeiro, foram preenchidos os requisitos para que essa licitação acontecesse. Os requisitos todos solicitados pela Procuradoria do município. Esses requisitos, pela Secretaria de Planejamento, foram encaminhados e foram atendidos. Foi feita a licitação e este vereador acompanhou pela manhã toda a licitação. A empresa licitante foi indicada. Agora, prestes a acontecer a indicação do início da obra, a Procuradoria não quer mais assinar o termo que derroga pela liberação da obra. Ou seja, eu não estou entendendo mais o que está acontecendo com a Procuradoria do município. Numa hora ela pede vários requisitos para serem preenchidos, depois ela permite que haja uma licitação e depois ela diz que não vai assinar o termo de abertura para a obra iniciar porque existem mais alguns impedimentos.
Eu gostaria que Vossa Excelência, enquanto presidente dessa casa, né, com a sua habilidade que sempre teve junto ao prefeito, formalizar um encaminhamento, uma manifestação, conversar e levar para o prefeito que os concessionários do mercado de café têm interesse muito breve de que este encaminhamento, esta reforma, aconteça. Então, senhor presidente, eu gostaria de dar agora um tempo para o vereador Ricardo, que ainda pediu a palavra. Pois não, vereador? Só para relembrar, vereador, na verdade, que Vossa Excelência estava falando com relação às pessoas passarem na ponte com emergência, em 2009, 2010, teve uma discussão com a doutora Ana Paula Gaia, o prefeito Arubaca. Certo. Eu estive lá no gabinete e eu disse para ela, porque havia muita reclamação da própria população que os guardas deixavam passar, alguns e não deixavam outros. Eu disse para ela que o guarda municipal, não defendendo a guarda, mas de uma forma geral defendendo, porque o guarda que estiver naquele momento sobre a guarda da cabeceira da ponte, é ele a responsabilidade de deixar passar ou não. Veja que responsabilidade que ele tem. Então, essas questões das leis já era para ter mudado há muito tempo, porque a responsabilidade fica para o guarda. Se ele deixa passar e não é um caso de emergência, ele tem problema. E se ele não deixa passar e o caso é de emergência e a pessoa morre ou dá um outro problema de complicação, ele também tem complicação. Certo. Então, assim, veja que a responsabilidade ficou para os guardas nessa questão de passar ou não na passarela. Então, por esse motivo, senhor presidente, só para terminar, senhor presidente, por esse motivo que eu estou levando a conhecimento do secretário, né, que trata esse assunto com muito zelo, justamente para não prejudicar nem o guarda e nem o cidadão. Né? Senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Senhor presidente, não há mais oradores para o dia. A ata não dá para... dá. Em discussão, a ata do dia 22 de setembro de 2016. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Ordem do dia. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 2116 de 2016, autoria do vereador Jacizinho, que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno, pede informações ao prefeito municipal sobre a possibilidade de retorno dos guardas municipais nas escolas esse mês do município, ao menos naquelas com maior índice de vandalismo, tendo em vista o prejuízo que estes delitos trazem aos cofres públicos, às crianças e aos professores. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Para discutir, vereador. Senhor presidente, há algum tempo eu acompanho os atos de vandalismo nas escolas municipais, junto à secretária de Educação, a professora Hilda. E não é nenhum e nem dois o número de casos e de boletins de ocorrência na delegacia civil feitos por diretores das escolas municipais e também das creches. Então, senhor presidente, nós também encaminhamos um projeto para que seja implantado em Paranaguá um projeto de vídeo monitoramento nas escolas, e CMEs, postos de saúde e próprios do município. Ocorre que esse encaminhamento está para ser, em definitivo, ser realizado. Está para ser contratada uma empresa, provavelmente a Copel, a se fazer o cabeamento de fibra ótica em Paranaguá, para justamente facilitar esse projeto, a aplicação do projeto de vídeo monitoramento. Ocorre que, enquanto não está acontecendo aplicada esse projeto, as escolas e CMEs, elas estão meio que à deriva, elas estão sem o serviço de guardiões ou o serviço de guarda municipal. Por esse motivo, eu estou solicitando ao prefeito de Paranaguá e ao secretário de Segurança que retorne com os guardas municipais até que, de fato, o sistema de vídeo monitoramento da prefeitura seja aplicado.
Eu sei que ele já está assim, bem adiantado, mas eu gostaria que Vossa Excelência colocasse, espero que os nobres edis votem pelo provimento desse encaminhamento, para que nós tenhamos esta informação e tenhamos esse proceder positivo do prefeito em detrimento das escolas. Vereador Adalberto. Presidente, ao cumprimentar o vereador Jacizinho pela iniciativa, eu não posso deixar de fazer um comentário no sentido de que esta inaptidão, essa falta de capacidade para coibir esse vandalismo nas nossas escolas se deve muito à inoperância da gestão municipal, do prefeito municipal e dos secretários de segurança, inclusive este, que está de mala e cuia na campanha do 20 enganar. Da mesma forma, a manutenção, né, porque quando ocorre a avaria, e às vezes não é nem questão de avaria por conta de furto ou vandalismo, é porque às vezes fazem aquelas reformas, mandrake, né? Aquelas reformas fraudulentas, apresentam aquela notinha empreiteira que é responsável pela manutenção das escolas, dos prédios das escolas, apresenta aquelas notinhas mandrake de empreiteira e subempreiteira, que a gente está bem de olho. Sei até quem mandou a subempreiteira lá, a serviço de quem que está. Essa turma toda, vereador Marquinhos Zocchi, está toda apoiando o 20 enganar. Então, dizer que tem mudança na campanha do 20 é forçar a barra. É forçar a barra demais. Mudança acomodando os mesmos de sempre, com os mesmos esquemas, os mesmos compromissos, os mesmos conchavos. É só para enganar mesmo. Obrigado, presidente. Vereador Ivan. Deixa eu só ver o tempo lá, presidente, para saber se... Enfim. Bom, primeiramente, parabenizar a iniciativa do vereador Jacizinho. E, como a gente sempre diz aqui na Câmara, nós trazemos ao público os problemas, uma vez que a gente ouve a reclamação da população, ou vai fazer uma visita no local, uma fiscalização no local, e a gente recebe essas informações. Nós temos 300 eu não me recordo se é 340, 350 guardas municipais, não me recordo exatamente, mas eles trabalham por escala. Por isso que dá sempre a impressão que nós temos aí 100 e poucos guardas municipais. Então, a solução seria contratar mais pessoas, ou seja, fazer um concurso público, contratar mais guardas municipais, para dar conta do patrimônio público, naturalmente, e também do patrimônio, né, que são as pessoas que hoje também está a cargo da Guarda Municipal. Então, essa seria uma forma de minimizar o problema. Teriam guardas municipais para cuidar das escolas, vereador Cizinho, e também para cuidar do patrimônio, que são as pessoas. Ocorre que o próprio governo do Estado, pela sua inoperância, não estou defendendo aqui o gestor de Paranaguá, estou dizendo que hoje a Guarda Civil Municipal de Paranaguá está cumprindo, inclusive, a função que anteriormente era do Estado. Então, estão sobrecarregados. Então, são poucos guardas municipais com inúmeras atividades para cuidar de patrimônio público, para cuidar da população, para estar no aeroparque fazendo a questão da segurança individual. Então, realmente está bastante difícil com o contingente. Contudo, quem tem que ver isso é o próprio prefeito. Ele que vai verificar se tem condição financeira de pagar, se vai fazer concurso público, enfim. Outra forma de minimizar o problema seria essa questão das câmeras internas. Também é o prefeito municipal quem tem que verificar essa questão de recurso, licitação, câmera interna e tudo mais. Outra forma também que, pelo menos na minha época, funcionava muito bem, eu tenho 40 anos, toda a escola municipal tinha lá, no fundo da escola, tinha um caseiro, tinha uma família que morava lá, agora mudou completamente. Eu acredito que o dever do poder público, se está funcionando, não mexe no que está funcionando. Agora, tiraram as pessoas que moravam dentro das escolas. Eu não me recordo na minha época de ter visto tinha tanto vandalismo assim, não tinha. Agora, hoje em dia, não. Mudou. Tudo bem, se está cumprindo a legislação, tiraram, enfim. Mas então, que encontre uma outra forma, porque quem quer fazer uma coisa encontra o meio. Quem não quer, fica encontrando desculpa. Ah, mas não deu tempo de fazer licitação para colocar a câmera nas escolas.
Ah, mas não posso fazer licitação para, enfim, concurso público. Gente, senta, o prefeito tem que fazer. Olha o recurso financeiro que tem. Se não sabe fazer, contrata um administrador. Então não tem segredo. Agora, o responsável pela melhoria ou não do nosso município nos próximos anos vai ser a população de Paranaguá nos próximos dias. Mais uma vez, a gente clama aqui para que essa questão da segurança pública seja minimizada, que escolha assim, o melhor prefeito possível. Em votação. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 4 de outubro de 2016, às 19 horas.